Antes do vídeo, eu vou pedir para se inscrever no canal e ajudar o meu conteúdo. Obrigado! Para a gente falar então, por exemplo, de quais inputs que a gente pode ter no nosso ambiente para relaxar mais e para a gente, os inputs para a gente ter mais foco? Vamos começar por um bem básico, iluminação. Então, por exemplo, vamos relaxar, né? O que eu preciso fazer? Bom, vou tentar ir para uma linha técnica, mas ficando um pouquinho mais no coloquial, né? Então, se eu quero ir para um relaxamento, primeiro ponto, eu tenho que tirar o máximo de azul que eu puder dessa luz, né? Que lembra que eu falei do comprimento de onda azul? Tirar o máximo disso. Eu vou ter tecnologias que fazem isso, mas eu também posso ir para uma estrutura mais genérica, digamos assim, né? Eu posso usar uma iluminação mais âmbar, que é aquela mais amarelinha, né? Mas não é toda que vai funcionar dessa forma. Mas enfim, estou tentando só fazer uma tradução. Então eu vou usar uma iluminação que tenha essa coloração, por exemplo, e colocada num parâmetro que fique abaixo da minha linha reta ocular. Por quê? Porque aqueles glândulos que a gente conversou, que ficam lá na retina, no fundo de olho, eles estão normalmente alocados abaixo. Então, se eu tiver uma fonte lumínica mais baixa que a linha normal do olho, essa iluminação vai pegar a parte de cima do globo ocular, né, interna, e não a parte de baixo. Então, baixar o posicionamento dessa iluminação. Tipo um abajur no canto, assim. Um assim, abajur no canto, mais baixo. Uma luz indireta ou uma luz rebatida, né? Que você não enxergue a fonte lumínica especificamente. Então, o que a gente chamaria de penumbra, né? Mas é uma penumbra estruturada, o que a gente está fazendo aqui. Então, isso já dá aquela baixada. Isso já faz com que você dê uma diminuída, né? O que você tem que cuidar para não compensar isso? Do tipo, vamos deixar uma iluminação super legalzinha e vamos ver TV. Aí você faz o movimento contrário, né? Então a gente consegue trabalhar com isso, por exemplo. Não, agora vamos mudar, vamos sair desse relaxamento e vamos voltar para a linha do cortisol, que é colocar a pessoa acionada de novo. Então eu vou colocar uma iluminação que agora vai ser um pouco mais excitatória, vamos entender por excitatória no sentido de movimentar mais organicamente aquele grupo de pessoas ou aquela pessoa. De uma forma visualmente confortável, né? Você não tem ali uma incidência que vai me trazer ofuscamento, coisa nesse aspecto. E podendo utilizar isso configurado com uma outra iluminação, sempre que possível, natural também, né? E vamos entender que quando a gente fala de iluminação natural, normalmente a gente pensa no sol, e tá certinho, é isso aí mesmo. Mas aqui no escopo que a gente está falando, eu poder enxergar à noite também é bom. Né? Eu poder ver que lá fora está escuro. Então, eu retomo a uma condicionante natural de conexão com o meu ciclo circadiano que a gente tinha conversado. É por isso que tem pessoas, por exemplo, a gente mora em um país continental, né? Pessoas do sul e do norte e nordeste têm uma relação com o sol muito diferente, né? O modelo é muito diferente. Eu lembro que né, quando me formei, quando eu me graduei, isso lá no Rio Grande do Sul, eu fui fazer o meu mestrado no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro escurece bem mais cedo do que eu estava habituado no Rio Grande do Sul. E isso para mim foi um problema. Assim, no início eu tive uma adaptação bem ruim. Mas ok, sobrevivi. Logo depois do mestrado, eu fui morar fora, eu fui morar na Inglaterra. Cara, se morar em um país onde você tem ali 7, quase 8 meses do ano cinza, e quando você está no auge do inverno, o que você pode chamar de dia começa por volta das 10 da manhã e vai terminar por volta das 4 da tarde, caramba, é desesperador. É desesperador. E eu lembro assim que quando eu olhava para fora e eu via noite, mas eu olhava no relógio e eram 5 horas, aquilo me dava uma agonia, me dava uma coisa ruim, assim, porque você fica completamente descompensado, né? E o teu organismo já vai se entregando para aquilo lá. Então, a produtividade cai, enfim, claro, com o tempo, né, com a convivência, com isso você vai se adaptando. Mas não é à toa, por exemplo, que a Inglaterra tem os maiores índices de pessoas em depressão, por exemplo, né? Porque realmente é muito...
fisiologicamente falando, é muito agressivo. Não é à toa que quando vem para o Brasil, meu Deus, o que é isso, né? O sol mora aqui, né? Porque você tem uma relação. Mas mesmo aqui dentro, né, do nosso país, se você pegar norte, nordeste com o sul, a relação é muito diferente, né? E sempre vamos lembrar que a cultura e o regionalismo tem que estar presente nesse estudo que a gente está falando aqui. Porque se eu estiver falando, por exemplo, assim, vamos trabalhar com uma iluminação... Eu acabei de dizer para você, uma iluminação mais âmbar para relaxar. Isso, norte e nordeste, não vai funcionar muito bem. Porque eles têm para eles, para o momento perceptivo deles, essa iluminação ela é quente no sentido de esquentar. Então eu quero uma luz fria, porque eu não quero ficar com calor aqui dentro. Então a relação ela é um pouquinho diferente, né? Se eu estiver falando sudeste, centro-oeste, sul, aí já vale aquilo que eu comentei com você, né? Então a gente sempre tem que ter E aí, quando você me pediu o exemplo, eu estava imaginando aqui onde a gente está. A gente sempre tem que ter a condicionante da cultura presente, né? A cultura, o regionalismo. O que a gente entende por aplicabilidade de cores no sul é uma coisa, norte e nordeste é outra. O movimento cultural com cores é muito diferente nessas regiões, né? Tanto no sul quanto no norte e nordeste. Então nunca vai ter uma regra, né? Você vai ter sempre que entender para aquele momento, para aquelas pessoas, como que você vai usar os inputs sensoriais para serem traduzidos de uma certa forma e sair um comportamento. O que faz sentido, sei lá, em Fortaleza, talvez não faça sentido nenhum em Porto Alegre, né? Em momentos relacionais, porque você tem vários simbolismos que estão aplicados ali, né? E a gente traz os nossos significados a partir dos simbolismos, e aí vai. É interessante como muitas das coisas que a gente vai falando é para ter mais contato com algo mais natural, né? Mais vida, né? E isso está na nossa carga genética. Eu vou tentar trazer um parâmetro aqui que ele talvez ele possa ser desmentido por várias linhas aí, mas enfim, ele é corrente em determinadas áreas, né? Lembra que você comentou assim, mas esse negócio do pontiagudo e do curvilíneo tem a ver com a nossa relação com a natureza, enfim, aí a gente falou um pouquinho sobre esses simbolismos, né? Tem algumas coisas que vêm naturalmente na nossa carga genética, e isso vem de uma genética de muito tempo, né? Então, eu vou trazer um exemplo só para a gente entender como tem coisas que são arraigadas nossas, mas que não são necessariamente nossas, elas vêm conosco, né? É muito comum, por exemplo, pessoas terem medo de cobra. Às vezes a pessoa nunca viu uma cobra na vida, nunca teve contato com uma cobra, não passou por um trauma que tenha a ocorrência da existência de uma cobra. Nunca teve contato com cobra, mas tem medo de cobra. Falou em cobra, viu uma cobra na televisão, a pessoa fica com medo. Isso vem de uma carga genética nossa de muito tempo. Vamos voltar lá atrás, vamos voltar lá nas savanas, né? Nós fugíamos de predadores. Nós caçávamos, mas também éramos caça, né? Então nós fugíamos de predadores. Uma das melhores técnicas para fugir dos predadores era subir nas árvores. Qual é o único predador que sobe atrás de você na árvore? Cobra. Muito natural que você geneticamente carregue por gerações e gerações e gerações uma ancestralidade que tem uma coisa tão arraigada, tão conectada com o ato de estar vivo, com o ato de se manter vivo, né? Então, claro, como eu disse para você, tem várias linhas que vão nesse segmento aí. Mas uma delas nos apresenta essa carga genética, que a gente vem com essa memória genética de vários elementos, né? Tem agora um monte de casa no Airbnb que é meio caverna, né? Que tem bastante contato com natureza, parece meio que as cavernas que a gente vivia também. Exato. E me parece confortável, assim, quando eu olho e falo, caramba, me parece um lugar aconchegante. Eu ficaria naquele iglu, né? Então são coisas de fato interessantes, né? Quando você pode promover, e aí a gente volta a falar da chamada arquitetura biomimética, que é essa que você está comentando, quando eu transcrevo, né, coisas que são mais da natureza, são mais naturais, então isso vai para o design biomimético, a gente começa a promover essas relações, né? Então, por exemplo... Opa, perdão. Tranquilo. Então, a gente começa a transcrever essas relações.
Então, por exemplo, quando você tem a possibilidade de se conectar de alguma forma com isso, então o Airbnb está trazendo muito, como você disse agora, os experiences, né? São essas hospedagens experienciais. E algumas delas, em alguns lugares, assim, sei lá, é tipo uma... É quase que uma... Tá me fugindo do nome agora. É quase como uma barraca cravada na rocha com a montanha lá embaixo, né? Sim. Tá ali encaixadinho. Aí você, caramba, vai cair, né? Então você tem algumas coisas assim. Outras são todas de vidro para que você fique vendo à noite, né? Principalmente em países mais nórdicos, que você tem a possibilidade de ver a aurora boreal. Então você tá ali deitado, enfim. Outras já vão para outras coisas. E aí não necessariamente biomiméticas, mas também a nível experiencial com link para a natureza. Então você vai para Bora Bora, Maldivas, aí o piso do seu chateau, enfim, lá da sua hospedagem, você vê os peixinhos nadando ali embaixo, enfim. Então você vai fazendo algumas conexões assim que são bem interessantes e que nos trazem essa remontagem, né? De novo, o que a gente sempre vai lembrar aqui é que o fator aculturamento está presente, né? Claro. E o modelo perceptivo está ligado com a cultura e do modo como essa cultura enxerga o ambiente externo. Por exemplo, esquimós, pessoas que nasceram nos polos e sempre viveram nos polos, eles conseguem identificar aproximadamente 25, 30 tipos de branco diferentes. Para nós, branco é branco. Você só vê que dois brancos são diferentes quando você coloca um do lado. Ah, não, esse aqui é um pouquinho mais escurinho, esse aqui é um pouquinho mais... É tudo branco. Separou e tudo branco de novo, né? Porque o branco, para eles, indica a profundidade da neve. E isso é um fator de sobrevivência, né? Então, se você tiver em uma crosta muito fina, cara, tchauzinho, né? Você vai mergulhar lá naquela água congelante, sabe Deus se vai sair ou não. Então, essa adaptabilidade fisiológica ao meio sempre nos acompanhou. Só que isso tem a ver com o nosso aculturamento, né? Então, de novo, num país do tamanho do nosso, né? Continental, se a língua muda, imagine a percepção de Total. mundo que não muda, né? Então, essas relações sempre elas são pontualizadas dessa forma. Quem é o indivíduo, aonde ele está e para quê? Então, às vezes, é muito comum, diante de um diálogo como o nosso, né, você diz assim, tá, mas o que eu faço para ter alguma coisa de neuroarquitetura lá? Primeira coisa, olha o indivíduo. Se observe, né? É a questão da observação. Entendi. Aí eu vou voltar na fala da doutora Carla Tiepo, né? Quanto mais sabemos de neurociência, mais sabemos de nós mesmos, né? Então, precisamos entender quem é esse indivíduo, para quem nós estamos fazendo e qual a experiência que a gente quer ofertar, né? Aí a gente começa a fazer essa construção do que vai fazer sentido para ele. Por exemplo, vamos fazer um ambiente de ensino. Como que a gente vai deixar as crianças focadas? Claro, eu não consigo fazer dentro da escola uma coisa para cada criança. Eu consigo pegar determinados parâmetros que trabalham com foco. Mas a gente tem que também entender que não só nesse universo, mas em qualquer universo, nós temos pessoas que não têm uma sensibilidade chamada de padronizada. A gente tem os hipossensíveis e os hipersensíveis. Então, por exemplo, para uma pessoa que tem uma condicionante de ser muito mais suscetível a determinadas sensibilidades, algo que seria tão natural ou positivo para uma pessoa pode não ser para ela. Então, por exemplo, vamos fazer grandes janelões para sempre ficar olhando para fora, porque tem essa questão do espaço ser híbrido e tal. Ok, realmente o parâmetro está correto. Para quem? Né? Se eu tiver uma pessoa ali que ela tem uma hipersensibilidade, a luz solar vai incomodar muito, né? A musiquinha de fundo vai tirar completamente a concentração. Então eu preciso entender quem são esses elementos. Ou como eles se articulam, né? Inicialmente foram criadas estruturas corporativas chamados buffs, né? Quando você tem aqueles cubículos dentro dos escritórios, né? Os bufones. Aquilo nasceu num primeiro momento para você poder fazer uma ligação telefônica dentro de um ambiente poluído sonoramente, né? Então eu entrava ali pro buff e aí você fazia a ligação, o seu call, etc. E aí isso foi ganhando muito parâmetro, pô, que legal, interessante, até que isso foi reorganizado de outras formas, né? O próprio design biofílico, ele traz uma condicionante de você promover o aconchego, né? De você promover
aqueles momentos ali que você vai ter o seu momento individual. Eu posso me permitir ter aquele momento de ficar mais recluso, eu comigo, né? Nesse momento, os buffs começaram a ser vistos de formas diferentes. Então, sim, ele pode funcionar para uma ligação, mas ele também pode funcionar para aquele momento que o Lutz está, poxa, cara, agora tem que fazer um contrato com um cliente novo, para que eu vou sentar ali, concentra e depois você volta de novo, né? Não tem muito estímulo. Exatamente, que no design biofílico a gente chama isso de refúgio, né? Você promove regiões de refúgio, né? Eu consigo me refugiar, eu consigo estar, mas não pertencer momentaneamente. Eu estou lá, mas momentaneamente eu não pertenço, né? Meu pertencimento atencional está para outra coisa. Depois eu volto e convivo de novo. Então, você vai promovendo situações que vão facilitando várias questões, né?